Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Na adolescência rebelde nos ensinou com paciência, suportando a indisciplina e a inconsequência. Hoje cantamos Hosana, Deus, vem dizendo André Luiz, que na essência do nome personifica nosso oásis de luz. Cegar, 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 cegar. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Só que legal, pessoal. Estamos a 9 dias do nosso mais novo evento, que é a hamburgada, né? Aí, lembrando também que os hambúrgueres têm quantidade limitada, então adquira logo o seu. O link para o acesso está no chat. Só ir lá que você já entra direitinho para adquirir o seu. Refrigerantes e pudins serão vendidos no local. E aí contamos com a colaboração de todos vocês. Então vamos para a nossa escala de hoje. A organização é o Ramon. A abertura e condução sou eu, a Marisete Medrado. A leitura do Evangelho é o capítulo 5, item 18, a nossa querida irmã Rose. Prece inicial, eu sei que vai ter uma prece especial aí, é o Jorge. Palestrante, o Anderson Lemos, conhecemos-nos há muito tempo, né, Anderson? Seja bem-vindo à nossa casa, novamente. Com o tema, a luta contra o mal. Passe, fluidificação das águas, a nossa irmã Natália. Então, agora eu vou passar para o Ramonzito novamente, e aí, na sequência, a Rose e o Jorge.
A felicidade que estás a procurar está dentro de você, procure e a encontrará. Abra o coração, pode acreditar, todo amor que tem guardado você pode derramar. Por todo canto que você passa, dê um abraço, um sorriso, e você descobrirá todo amor no coração, de repente surgirá. A felicidade que estás a procurar está dentro de você, procure e a encontrará. Abra o coração, pode acreditar, todo amor que tens guardado você pode derramar. Por todo canto que você passa, dê um abraço e um sorriso, que você descobrirá todo amor no coração, de repente surgirá. Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez. Vou fazer a leitura do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 18. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, deles é o reino dos céus, não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem. Estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É preciso que seja apoiada sobre a fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa. Mas é preciso merecer essa recompensa. E é por isso que a vida é cheia de tribulações. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de mais nada, é uma alegria muito grande estar aqui, participando desta reunião pública. Eu trouxe uma oração aqui que não é tão, como a Marisete, ela sempre, com essa sensibilidade dela, sempre engrandece mais as coisas do que são, mas eu entendo que isso é uma bênção que ela nos traz. Eu escolhi essa oração que chama-se Oração da Fé, Talvez muitas pessoas conheçam. Então, eu vou pedir a todos que fechem os olhos físicos e abram os olhos do espírito e sintam nas palavras dessa oração essa rogativa que fazemos ao nosso Deus. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é vosso nome e grande é vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho e nosso Mestre Jesus, recorremos a vós neste momento para pedir bênçãos para nossas vidas. Que a sua luz divina incida sobre nós. Com vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor.
que as forças negativas que nos abatem e nos entristecem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. Que o vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando-nos paz, saúde e prosperidade. Senhor, abra os nossos caminhos, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nosso trabalho, sejam por vós abençoados. Entregamo-nos em vossas mãos poderosas, na certeza que tudo vamos alcançar. Que assim, agradecendo a vós, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que se faz presente, pedimos que inspire o nosso palestrante, nosso irmão, o Anderson, para que traga para nós a reflexão necessária para que possamos sair desta nossa reunião de hoje nos sentindo muito mais leve e abençoados por toda a espiritualidade amiga. E assim pedimos permissão para iniciar a nossa reunião de hoje, dando graças a vós e graças a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, o Jorge já fez o chamado, né, Anderson? Agora é com você, meu amigo. Como você está? Tudo bem? Agradeço de coração por mais essa oportunidade. Feliz em ver a Dona Rosa e a Marisete aqui. A Dona Rosa já faz algum tempo que eu não a vi, a Marisete também. A gente está meio sumidinho de todo mundo. Mas é com grande alegria que mais uma vez a gente retorna a essa casa para a gente poder oferecer o pouquinho que a gente está recebendo diariamente do Papai do Céu. E hoje, para quem não me conhece, meu nome é Anderson. Eu trabalho no Hospital Espírita Casa de Eurípides, lá no setor Rio Formoso. Eu costumo brincar que eu estou internado lá já faz 28 anos que a gente está internado lá. Né? A gente fincou o pé lá e não saiu mais. Né? Mas vim do berço, o meu berço, a minha casa-mãe é o Serapião Ribeiro. Foi lá que eu dei os primeiros passos lá com a Dona Maria Marques, com a Nildo Javaerte, a galera toda que a Marisete conhece tanto. Né? Tivemos a oportunidade de ter uma convivência fraterna um bom tempo. Mas a vida faz a gente distanciar dos amigos, né? Mas cada um plantando a sua sementinha onde quer que passe, né? Então a gente fica feliz de retornar a essa casa. E como a Marisete já antecipou, a gente vai falar sobre a luta contra o mal, que é uma luta diária que a gente tem todos os dias. Todos os dias a gente tem que... Primeira coisa que a gente faz, depois de abrir os olhos, quando a gente volta do sono, é fazer uma oração pedindo a Deus a força, o amparo, o auxílio para que a gente possa prosseguir. Porque as influências negativas sempre batem na nossa porta, diariamente. Se a gente não estiver vigilante, a gente acaba passando, né, despercebido e acaba entrando em alguns conflitos no dia a dia, né? E como o tema é a luta contra o mal, dependendo do meu estado emocional e espiritual, dependente de como eu me encontro em determinado dia, determinada hora, é mais fácil fazer igual essa imagem aí, eu apontar o dedo para o defeito de todo mundo, né? E como essa frasezinha, o inferno são os outros, eu sou o céu, eu sou o bom, eu sou, né? Eu tento fazer o melhor possível, as pessoas não me compreendem, então o errado não é quem me compreende, né? E nessa luta diária, se eu não reconhecer que eu também tenho talvez os mesmos erros, que quando a gente aponta o dedo para alguém, geralmente a gente tem o mesmo defeito, a gente só se assimila com aquilo que pertence a nós, na maioria das vezes, né? E quando a gente tem a coragem de reconhecer que tem esses erros, a gente vai para essa outra frase do São Francisco de Assis, né? Comece fazendo o que é necessário, depois fazendo o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Então quer dizer, dê o primeiro passo na busca de ser melhor a cada dia. Mesmo que hoje a gente negligenciou algumas coisas, mas que amanhã a gente passe para frente. E a gente trouxe algumas reflexões de 3 obras do Kardec, uma delas é o Livro dos Espíritos, e foi publicado em 1857. E essa pergunta parece que ela foi feita ontem. A perversidade do homem é bastante tensa, e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral, e aí os espíritos responderam ao Kardec. Enganas-te, observe bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é mal, e dia a dia corrige os seus abusos.
É preciso que haja excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Nós estamos avançando. Se olharmos para o nosso retrovisor, há 20, 30 anos atrás, a gente pode dizer, apesar que tem mais jovens aqui do que mais, o máximo aqui deve ser 35 anos. Então, vamos dizer, 30 anos atrás, se a gente olhar no retrovisor, nós somos bem melhores do que éramos há 30 anos atrás, 20 anos atrás, pela reforma, pelas oportunidades de crescimento e compreensão que a doutrina espírita nos oferece. Então, nós estamos avançando. Só que, infelizmente, às vezes a gente, dependendo da situação, a gente deixa o eu negativo falar primeiro, e às vezes a gente não consegue avançar. Aí o mal, a gente vê, a gente às vezes está naquele meio, mas isso os espíritos nos ajuda a fazer as reflexões. É preciso que haja o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem. Quando a gente coloca o pé na jaca, peraí, eu vou escorregar, e eu não quero cair lá na frente, então é melhor eu recuar. E esse recuo faz a gente entrar em sintonia com o Papai do Céu. E é onde faz as reformulações que a gente necessita para seguir adiante. Lá do Evangelho, no capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração, Kardec nos mostra também um grande ensinamento. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na Terra, já que a Terra é um mundo de provas e expiações, os homens se punem a si mesmos, pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Foi isso que me aconteceu. Desde já eu agradeço pelo tema, porque esse tema aqui, eu fui fazendo as pesquisas, e o tapa foi dando de cada lado, assim, ó, e fui lembrando. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão o remédio do bem. Foi nesse instante que eu tive a oportunidade de, em 1990 alguma coisa, ir pela primeira vez ao Centro Serapião Ribeiro. E lá, conhecendo a doutrina espírita, com as palestras, com o contato com todo mundo, com as oportunidades de trabalho que nos foi oferecido, foi tirada aquela trave que nós tínhamos nos olhos, para que a gente pudesse ver algo que até então a gente não conseguia ver. E a gente foi procurar o remédio nas bases sólidas que Kardec nos oferece através da doutrina espírita. E é isso que a gente tem tentado fazer a cada dia. E na Gênesis, no capítulo 7, no item O Bem e o Mal, Kardec também, na publicação de 1868, Kardec nos oferece um ensinamento. Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, e faz que do próprio mal saia o remédio. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio sempre por efeito do seu livre-arbítrio. E na maioria das vezes, infelizmente, a gente procura esse remédio depois de alguns anos de caminhada na Terra. Às vezes, quando a gente é novo, a gente não refaz essas reflexões, que quando a gente passa dos 50, a gente começa a fazer. Depois dos 40, a gente começa a ver a vida com outros olhos. E a gente começa a fazer as avaliações, o que é melhor para mim. E a gente começa a colocar tipo de um freio. Eu não posso ir mais adiante, porque senão eu vou me prejudicar. E esses passos diários que a gente dá, se a gente não tiver essa base, não tiver essa confiança em Deus, buscar esse combustível através desses ensinamentos, a gente acaba deixando que o mal prevaleça dentro de nós. Porque todos nós temos um ponto negativo. Ele está aqui adormecido. Mas sem querer, ele desperta. E se a gente não tiver na eterna vigilância, a gente acaba se deixando levar, né? E aí, a gente vai entrar no tema da noite, que foi do livro Boa Nova, A Luta contra o Mal, né? E a gente vai ver, do Humberto de Campos, traz algumas reflexões acerca de um missionário de Jesus, junto com ele próprio. E vem nos mostrar que a gente está no caminho. Nos dá a oportunidade de dar um incentivo para que a gente não pare na trajetória. Desde que a gente faça as reformulações necessárias, como a dona Rose leu no Evangelho. Mas é preciso merecer a recompensa, é por isso que a vida está cheia de tribulações. Se a gente conseguir superar essas tribulações, a gente chega adiante. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, isso já está no livro Boa Nova, de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os
endemoniados, você trava a língua, tá, gente? Constituíram os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem. E ainda hoje, às vezes, dependendo da denominação religiosa, coloca-se ele adversário do bem, essa palavra, simbolizando o termo, dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova, e todos os homens de vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. E o que é o mal, propriamente dito? O que é o mal? Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. E isso é uma reflexão que Kardec nos traz na Gênesis, no capítulo 8. No item 8. No item o bem e o mal. Porque onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não propriamente dito. Porque às vezes a gente deixa de fazer o bem. Às vezes a oportunidade está à nossa frente. Mas a gente fica, não, deixa quieto, não é comigo, eu não estou à frente de nada, eu não vou colocar minha cara a tapa, deixa quieto. Vai vir outro e vai ajudar ou vai fazer aquilo por mim. Só que nós nos negligenciamos nesse sentido. Nós deixamos de fazer o bem. Não necessariamente estamos desejando o mal e nem fazendo o mal. Mas a partir do instante que a gente deixa de fazer o bem, alguma coisa precisa ser reavaliada em nós. Se temos oportunidade. Desde que haja um momento propício, que a gente estenda a mão, oferecendo o que a gente pode oferecer, dando o melhor que a gente pode. Seguindo à frente, dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas, com os atendimentos daquelas pessoas que estavam subjugadas e que Jesus vinha e fazia o auxílio dessas pessoas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de um homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível a infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão, mestre? Por que razão, o mestre, não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudesse dominar os adversários da causa divina? Nós estamos participando já há alguns anos na Casa de Eurípides em trabalhos de desobsessão. E algumas situações que somos compelidos nas reuniões, em algumas reuniões, a gente gostaria de ter essa facilidade de dar mais auxílio àqueles a quem a gente tem a oportunidade de ter o diálogo, como o caso de Tadeu. Nunca me passou pela mente, por que Deus me deu esse poder de fazer assim, de melhorar toda uma situação, de auxiliar quem está subjugado, ou está num processo de obsessão, ou está passando por alguma enfermidade? Nunca me passou pela mente sobre isso. Mas a reflexão que a gente vai ver a seguir nos mostra que a gente pode fazer um pouquinho a mais, desde que a gente tenha a confiança em Deus. E fazer por merecer, como está no Evangelho, fazer por merecer a recompensa. É dar sempre o primeiro passo, a se forçar nesse caminho. Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Né? Por que não pegava todos aqueles espíritos que estavam caminhando na senda do mal, não fizesse uma reunião? Vem para cá. E no estalar de dedos, Jesus desse a oportunidade, todos pudessem ouvi-lo. Mudar as maneiras de agir, de pensar, né? Tadeu fez essa reflexão. Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessasse todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho,
e seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da sua vida? Essa pergunta dessa obra veio de encontro para aquilo que a gente tem a proposta nos dias de hoje. Quando eu fiz essa reflexão dessa pergunta, eu olhei para os meus 3 filhos. Qual que é o principal objetivo da sua vida em relação à família, em relação à sua família material e à sua família espiritual? Qual que está sendo a minha participação no meio em que eu estou vivendo? E são perguntas que a gente tem que se fazer. Porque às vezes a gente fica tão absorvido com os nossos problemas, com as nossas limitações, dificuldades, que a gente acha que não tem importância nenhuma. Que a gente está assim, passando somente. E qual que é o meu papel hoje? Qual que é o meu papel no trabalho, na casa espírita ao qual eu frequento? Qual que é o meu papel na minha família, na minha casa? E aí, continua. Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Estamos tentando colocar o reino de Deus aqui dentro mesmo? Porque dizer-se cristão, dizer-se eu sou espírita, graças a Deus, isso é muito fácil. A gente fala, a gente coloca uma camiseta, né? É uma logo, alguma coisa assim. Mas e colocá-lo aqui dentro? Dependendo da situação, fazer aquela reflexão. Como Jesus agiria nessa situação que eu estou agora envolvido? Se procura semelhante realidade, por que a reclamas do adversário em primeiro lugar? Seria justo esquecer das suas próprias necessidades neste sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são todos nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. E o mestre deu o grande ensinamento. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Quer dizer, ontem nós estávamos na túnica, vestindo a túnica do mal. Hoje estamos tentando vestir a túnica do bem. Estamos tentando, mas a gente não deve parar. Não lutamos contra o mal, lutamos pelo bem. E o tema é a luta contra o mal, né? Vamos inverter, lutamos pelo bem. É isso que deve ser a nossa luta, porque o mal está aí. É igual uma psicóloga, amiga minha, disse alguns anos atrás, um problema que eu estava passando, a Marisete até acho que a conhece muito ela, que é a... Fugiu o nome dela aqui agora. Nossa, fugiu. E ela pegou ela e falou assim: Anderson, vai lá. O não é uma certeza, o sim pode ser uma possibilidade. O sim é uma possibilidade. O mal está ali, mas o bem é uma possibilidade. Por que não fazê-lo? Essas reflexões que nós temos que também que fazer diariamente. O bem a gente pode fazer toda hora, todo momento. Desde que seja com a prece. Não pode ajudar materialmente? Faça uma oração, já está de bom grado. Mas faça de coração, não aquela coisa instintiva. Igual às vezes a gente tem o hábito em grupo de prece, né? Ah, fulano está pedindo oração para determinada pessoa. Luciene, a psicóloga, a Marisete conhece ela, me disse alguns anos atrás. E aí, nesse grupo de prece, às vezes a gente vê, estou em oração, põe as mãos postas, né? Às vezes está lavando roupa e coloca a mão posta em oração. Só para dizer que está ouvindo, percebendo o que está sendo dito no grupo, né? Mas aquele momento da gente tirar um pouquinho, fica quietinho, rapidinho. Oi, Jesus, eu sou José, né? Aquela historinha. Basta, mas faça de coração, né? E ainda continua, Marisete, o discípulo do evangelho não combate propriamente o seu irmão. O discípulo do evangelho não combate propriamente o seu irmão. Como Deus nunca entra em luta com seus filhos, apenas combate toda manifestação de ignorância, como o Pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade. Deus está nos advertindo todos os dias. Vai lá, Anderson. Vai lá, Anderson. Converse com o pessoal do Segal. Eles vão te dar um tema que vai fazer você fazer uma reflexão de 15 dias na sua vida.
Todos os temas que me são dados é impressionante, não sei com vocês. 15 dias antes parece Papai do Céu. Vai lá, gordinho. Vamos ver se você vai dar conta de falar isso, né? Vamos ver se você vai colocar em prática 15 dias antes daquilo que você vai falar. Parece, assim, uma aula que a gente tem diariamente, né? Olha o que a Madre Teresa de Calcutá diz. Nunca irei a uma manifestação contra a guerra. Se fizerem uma pela paz, me chamem. A gente nunca vê uma manifestação pela paz, dificilmente a gente vê. E quando vê, a gente às vezes nem participa, né? Continuando, que está na obra do Boa Nova. Mas não seria justo, adiantou o discípulo, com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertesse à verdade dos céus? Como seria fácil, né? Colocar todo mundo no estado de Serra Dourada, que desejasse o mal, que fizesse o mal, e ali no meio Jesus, convertesse todo mundo para o bem. Seria maravilhoso, né? Na Casa Espírita, quantos anos estamos lá estudando as obras de Kardec, às vezes não colocamos em prática todos os dias. Quantos anos que estamos lá, né? O mestre, sem se surpreender com essa observação, disse: por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem. Pega a enxada e a mola e vai pro arado, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua felicidade, Deus. Não importa o tanto que o mato está grande, vai lá, amola sua enxada e vai arar a terra, plantar a sua boa semente. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não despreze a hora de trabalhar pela luz, pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres. Pare de olhar para o defeito do outro, vê o seu. Reconheça que precisa fazer reforma íntima. Pois não nos conta que Deus abandonasse suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar no meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Próximo. Não ouvides o teu trabalho? Padece no inferno as ambições desmedidas? Caminhe para Deus. Lança a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não te pertencem às forças da terra, mas às do céu. Estão te jogando pedra? Estão te contrariando? Estão colocando dificuldade para que você faça o bem? Não importe, vá adiante, siga à frente. Você tem isso aqui como guia e orientador? Siga adiante. É o melhor combustível. Dê partida no seu carro material e vá em frente fazendo bem. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além dessa vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amorosas de nosso Pai. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados no plano geral, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e de seus irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta. Sempre que fores julgados digno dela, não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caiu no espírito como gotas de mente nova luz, e disse: Senhor, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho, né? Redarguiu o Tadeu. Toda intenção excelente, redarguiu Jesus, será levada em conta no céu. Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia, e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os
em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Igual aqui agora nessa reunião. Nós estamos reunidos, tentando buscar as inspirações que o nosso mestre tem nos dado. Ninguém vai influenciar ninguém a ter processos de incorporação aqui dentro para trazer aqueles espíritos malfazejosos. Para isso existem as reuniões mediúnicas para isso. Da mesma forma, Jesus quis mostrar. Ele reunia para levar a semente da Boa Nova. É o nosso papel fundamental. A conversão, ela é individual, como aconteceu conosco. Nós não nos conhecemos a doutrina espírita por um acaso. Eu fui convidado a visitar o Serapião Ribeiro, há mais de 30 anos atrás. Nunca imaginei ter a oportunidade de estar num trabalho no Segal. E olha a oportunidade que Deus nos oferece. Não sou melhor do que ninguém, mas a gente tem que fazer de todas as oportunidades para a gente se melhorar. E fazer por onde melhorar, por mais difícil que seja. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E é por isso que, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e de boa vontade, nunca fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos torna dignos. O apóstolo sorriu humilde, saciado em sua fonte de conhecimento, porém acrescentou preocupado com a impossibilidade de conseguir atender eficazmente que eu procuro, a vítima que eu procurara. Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus. Pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, tanto este o objetivo da sua vida. Vou colocar ele aqui dentro, aqui, ó. Falar de Jesus é fácil. Expor os ensinamentos, fazer comentário do Evangelho, ser uma biblioteca ambulante de conhecimento, muitos o são. Mas exemplificar, como Jesus nos mostrou como deve ser, aí precisa realmente dessa reformulação íntima, né? Só a luz do divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Vida continua. Já viste algum contentor, algum adversário da Terra convencer sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser o recurso fácil da indiferença, ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. A luz ilumina, dispensando os longos discursos. O nosso exemplo, às vezes, vale muito mais do que ficar uma hora falando. Capacita-te de que ninguém pode dar a outro aquilo que ainda não possui no coração. Ninguém não dá o que não tem. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Vai, e não peques mais, como Jesus disse a Madalena. Zela por ti e ama o teu próximo. Que Deus cuida de tudo. Sem olvidares que Deus cuida de todos. Tadeu guardou o esclarecimento de Jesus para retirar a sua substância o mais elevado proveito futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade de seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu aos seus apóstolos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não achando, diz: voltarei para a casa de onde saí, e ao chegar, acha, varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último, estando naquele homem, fica sendo pior do que o primeiro. Então, para encerrar do livro Boa Nova, então, se todos os ouvintes das pregações do Evangelho, todos os ouvintes das pregações do Lago, compreendem que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Se a gente não tirar esse invólucro e começar a fazer a reforma íntima, a gente não vai alcançar os objetivos nas reuniões mediúnicas, nas reuniões na casa espírita a qual frequenta, na nossa reunião com a nossa família, com a reunião com os nossos amigos. Temos que, eu sei que não é fácil, ser melhor a cada dia, não nos contrariar por tudo isso que a gente vê. A gente acorda desde cedo, é só notícias ruins, só coisas negativas.
Antes de a gente entrar nesse tipo de sintonia, se a gente não manter em reflexão, não, eu não vou entrar nessa sintonia, porque senão eu vou entrar na lama também, vou fazer igual a Peppa Pig, vou entrar na lama e vou ficar pulando e achando alegria. Se a gente está tendo essa oportunidade de receber esse banho, né? Então, na casa espírita, é essa a oportunidade que a gente tem. E aí, quando nos perguntam o que fazemos na casa espírita, olha o papel importante que a casa espírita tem, e olha o papel importante que a doutrina tem para nós hoje. O que responder quando nos perguntarem o que fazemos na casa espírita? Vou tomar a vacina para imunizar a minha alma. Vou encher o tanque de combustível para rodar bem a semana. Vou tomar banho, ou seja, aprender como amar, porque o amor lava a multidão de pecados. E com isso faço a minha luz brilhar cada vez mais. Olha o papel fundamental que uma casa espírita tem a todos esses que estão compelidos ao mal, que se esqueceram momentaneamente do Cristo, ela pode oferecer. E qual é o nosso papel estando lá à frente das atividades? Se não dermos o exemplo, eles vão nos ver na rua, com certeza, a lá, ó, tá vendo? Né? E para encerrar, a vitória na luta do bem, Emmanuel nos diz, a vitória na luta do bem, a vitória na luta pelo bem contra o mal, caberá sempre ao servidor que souber perseverar com a lei divina até o fim. Vamos ser perseverantes até o fim nessa caminhada de iluminação, para que a gente possa ter essa luta um pouco mais abrandada. Porque é tanta bordoada, que a gente chega num momento como esse, a gente até encosta o cotovelo aqui assim, ó, né, para descansar um pouco das mazelas do dia a dia. E eu agradeço de coração pela oportunidade e que o Papai do Céu abençoe a todos que estão nos ouvindo. E muito obrigado, Marisete, pela sua oportunidade. Muito obrigado, dona Rose. Nós que agradecemos. A palestra foi bem rápida, né? Mas foi bem edificante. Obrigada, viu, Anderson? Volte sempre, esteja sempre conosco. Foi um prazer. Bem, agora vamos passar para a nossa irmã Natália, para ela encerrar com o passe, fluidificação das águas. A paz de Jesus esteja com todos nós. Agradecemos o palestrante da noite e vamos preparar para o passe. Fechando os olhos, respirando profundamente e vamos elevar nossos pensamentos, sentimentos até o Mestre Jesus. E vamos senti-lo pertinho de nós, com suas mãos sobre as nossas cabeças, derramando muita luz. Então vamos sentindo um bem-estar, uma leveza ao Senhor Jesus. Vai retirando todo o mal-estar, toda a dor, aflição, desequilíbrio, ansiedade, deixando o nosso corpo leve, um grande bem-estar a nos envolver. Obrigada, Senhor. Mas o Senhor, queremos ainda, Senhor, rogar ao Senhor que permita que os bons espíritos aqui presentes que possam trazer dos laboratórios do alto o remédio, o bálsamo, os bons fluidos, para a cura do nosso corpo físico e espiritual. Que esses remédios sejam colocados nas águas da nossa casa, do nosso filtro, da caixa d'água, as águas dos hospitais, todas as águas, Senhor,
sejam abençoadas, colocado esse remédio para a cura do nosso corpo físico e espiritual. Obrigada, Senhor.